Bom, você sabia que os sofrimentos físicos podem ser causados ou piorados quando a gente enfrenta estresse emocional? Por isso que no Claramente de hoje, o psiquiatra César Vasconcelos vai comentar sobre isso, trazendo dicas importantes sobre como lidar com as doenças psicossomáticas. Acompanhe. Bem-vindos ao Claramente, um momento para vocês obterem informações sobre educação em saúde mental. Eu quero falar hoje sobre o fato de que corpo e mente sempre atuam juntos para a saúde ou para a doença. Corpo e cérebro sempre atuam juntos no adoecer e no recuperar a saúde. Uma enfermidade chamada psicossomática é a que se manifesta no corpo, mas que tem origem na mente ou tem participação de fatores emocionais. É uma doença causada ou agravada por fatores mentais, tais como conflitos pessoais, estresse, problemas nos relacionamentos. É como se a mente dissesse para o corpo: eu não aguento lidar com esses conflitos mentais, eu não consigo pensar neles, dói muito, me ajude aí, corpo. É como se o corpo falasse assim: tá bom, eu vou te ajudar. Em seguida surgem sintomas no corpo que são originados de conflitos na sua vida. A mente passa a usar mecanismos de defesa que mantêm a consciência dos conflitos fora do campo perceptivo. Quanto mais difícil for para aquela pessoa pensar na sua dor emocional, nos conflitos de sua vida passada ou presente, ou as duas, mais o corpo sofrerá e mais a verdade da causa é enterrada no físico, indo para longe da consciência. Doença e saúde dependem de uma interação entre o bio, psíquico, social e o espiritual. Você pode ter um problema social complicado e isso atingir sua saúde física, com repercussões na saúde mental, na sua vida mental e vice-versa. Você pode ter um conflito interpessoal, um conflito com alguém de difícil solução ou sem solução, e isso atingir também a sua imunidade e as suas glândulas, produzindo uma doença psicossomática. Na verdade, todas as doenças são psicossomáticas, porque o cérebro e o corpo estão atuando juntos. Mas você pode questionar: mas e as doenças infecciosas? Não são micro-organismos que causam uma doença, uma infecção, uma doença infecciosa? Estudos de epidemiologia mostram que existe apenas uma associação entre a presença de um vírus ou bactéria no corpo do doente e a presença de uma determinada enfermidade. Mas essa associação não significa que, obrigatoriamente, um determinado vírus ou bactéria naquele corpo é a causa daquela infecção como um agente isolado. Vamos pensar nos casos em que a presença do chamado agente infeccioso não produz a doença. Por exemplo, nem todas as pessoas com a bactéria H. pylori desenvolvem úlcera do estômago. Nem todos os portadores do bacilo de Koch desenvolverão a tuberculose. E nem todos os que adquirem o novo vírus corona terão complicações da Covid-19. A autora de livros sobre saúde e outros temas, Ellen White, ela escreveu que emoções deprimentes fazem grande mal à saúde de muita gente, porque atrapalhando o processo da digestão, interfere com a nutrição. Interessante, né? Isso está no livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, páginas 62 e 63. Muito interessante mesmo, porque ela está dizendo que sentimentos melancólicos prejudicam a digestão de alimentos e, com isso, perturbam a nutrição. Então, veja a mente atuando junto com o corpo. Os doutores José Galucci Neto e Renato Luiz Marchetti, ambos da USP, Universidade de São Paulo, eles dizem que cerca de 60% a 80% da população apresenta alguma queixa somática, ou seja, no corpo, durante uma semana qualquer, sem, entretanto, procurar auxílio médico. Quando um paciente, dizem eles, procura um médico devido a um sintoma físico, de 20% até 84% dos casos
não se encontra causa orgânica que explique a sua queixa. Interessante, né? Interessante também que os achados de um médico professor da universidade, um médico clínico da Universidade de Harvard, ele apresenta índices semelhantes. Ele diz assim que de 60% a 90% dos pacientes que procuram médicos na clínica, pacientes de ambulatório, eles têm as suas doenças devido ao estresse físico e mental. Segundo ele, essas são pessoas que têm sintomas físicos como resultado de problemas emocionais e sociais. E ainda, segundo esse Dr. Benson, o Herbert Benson, a média poderia ser 75%. Isso está no livro dele chamado Medicina Espiritual, em português, Dr. Herbert Benson, da Faculdade de Medicina de Harvard. E ele explica que as emoções possuem um papel muito mais crucial em nossa fisiologia do que a maioria de nós pode compreender. A educadora que eu gosto aqui de citar, Ellen White, ela escreveu dizendo que é necessário grande sabedoria por parte dos médicos a fim de curarem o corpo através da mente. Poucos, porém, diz ela, compreendem o poder que exerce a mente sobre o corpo. E ela diz que grande parte das doenças que afligem a humanidade tem a sua origem na mente e podem ser curadas apenas pela restauração da mente à saúde. Isso está no livro chamado Conselho sobre Saúde, página 349. E ela está junto, com os médicos da USP, que eu citei, e da Universidade de Harvard, quanto à prevalência de doenças psicossomáticas, quando ela diz que enfermidades mentais prevalecem por toda parte e que 9/10 das doenças das quais os homens, as pessoas sofrem, têm a mente como a sua base. Essa declaração dela está no livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 59. Então veja que os doutores da USP, que dizem que quando um paciente procura um médico devido a um sintoma físico, de 20% a 84% dos casos não se encontra causa orgânica que explique a sua queixa. O médico clínico da Harvard, Dr. Benson, ele fala que é uma média de 75%. E Ellen White fala que 90% das doenças têm origem na mente. Interessante que a Bíblia fala de psicossomática séculos antes dos estudos científicos sobre esse tema, ao dizer, por exemplo, ali o texto que fala assim: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Isso está no livro de Provérbios, capítulo 17 e versículo 22. Isso é psicossomática na Bíblia. Vamos ver agora algumas ideias sobre como lidar com doenças psicossomáticas. Primeiro, dependendo da doença que a pessoa apresenta, será necessário não somente o tratamento psiquiátrico e psicológico, mas também com outro especialista. Por exemplo, se a pessoa apresenta colite ulcerativa, úlcera gástrica conectada com o momento da vida com alto estresse emocional, ela precisará também ser avaliada e acompanhada por um gastroenterologista. Segundo ponto, algumas doenças psicossomáticas talvez não terão cura porque o tempo de sofrimento psicológico foi muito longo numa personalidade muito sensível e sem muitos recursos internos de defesa, tendo a pessoa um ego meio fragilizado, de maneira que provocou alterações graves em algum órgão. Ela poderá, possivelmente, com os tratamentos e empenho pessoal, conseguir algum alívio. É o que nós chamamos de prevenção terciária e também tem que ver com cuidados paliativos. O terceiro é hipocondria, Já vou falar em hipocondria. Hipocondria é uma focalização constante do pensamento e das preocupações sobre o próprio estado de saúde, podendo ser acompanhada de sintomas que não se enquadram em nenhuma doença orgânica conhecida. Os portadores de hipocondria apresentam uma sensibilidade corporal exagerada. Cerca de 15% das pessoas hipocondríacas, que têm mania de doença, apresentam também crise de pânico, por serem muito ansiosas, com dificuldade de manter relacionamentos nos quais não têm um controle da situação.
qualquer alteração fisiológica, como, sei lá, um barulho na barriga, um batimento cardíaco mais rápido ou a boca seca, de repente, né, é percebido e interpretado pelos hipocondríacos como alguma coisa muito perigosa. E já que são pessoas controladoras e bem pessimistas, elas acham que estão no risco de morte ou podem ter consequências graves só porque o coração acelerou um pouquinho, ou a barriga roncou, ou a boca ficou seca. O caminho é reduzir a ansiedade, olhar com firmeza para a verdade de que sua mente tem tendência de supervalorizar pequenos sinais ou sintomas corporais e lutar para evitar que os pensamentos trágicos continuem perturbando. Então, sintomas físicos que têm muitos componentes psicológicos como causa deles, significa que os sentimentos desagradáveis podem ter sido colocados debaixo do tapete da consciência. Significa que os conflitos mentais que são as verdadeiras causas do sofrimento físico. Muitas pessoas que não se sentem amadas podem adoecer com frequência para tentar atrair a atenção de um familiar. Pense nisso. Vamos ficar por hoje aqui. Espero você em breve. Até lá. Até lá, Dr. César, que bom a gente poder ter esse canal aqui claramente com o Dr. César, no Vida e Saúde, muito importante, né? Se você gostou, se você quiser compartilhar esse conteúdo, dá para você fazer isso através da nossa playlist lá no YouTube. Acessa lá, nosso canal no YouTube é youtube.com/Vida e Saúde NT, tem que ter o NT no final, senão você não vai encontrar a gente. E dentro do nosso canal você encontra várias playlists de receitas, de conversas com convidados, assuntos de saúde, de atividade física e de Claramente, com vários assuntos ali elencados para que você possa rever e também compartilhar. E estando no nosso canal, não se esqueça de se inscrever ali, ativar o sininho de notificações para receber todo e qualquer conteúdo que a gente colocar lá disponível para você. Bom, a gente pausa agora para o intervalo e na volta eu vou para a cozinha te ensinar receitas super práticas, mas surpreendentes. Que tal você fazer aí o suco de casca de frutas ou o suquinho também de casca de melancia? Sobrou aí do final de semana? Não joga fora não, aguenta aí que você vai aprender essa receita logo depois do intervalo.